Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É com alegria que, mais uma vez, nos reunimos para a realização de um breve estudo relativo à doutrina dos Espíritos. Iniciaremos esse nosso encontro, como tradicionalmente fazemos, com uma frase do nosso querido Chico Xavier. A Terra é uma embarcação cósmica de vastas proporções e não podemos olvidar que o Senhor permanece vigilante no leme. Vamos à leitura da página que nos auxilia na harmonização íntima para o melhor aproveitamento do estudo, que hoje é da obra Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Trata-se da lição 54, A Videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus está em João, capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode percustar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. Da sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de paz. Nele, encontramos o pão vivo das almas. E, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então, meus queridos, que possamos agora elevar o nosso pensamento, reconhecendo e agradecendo por essa oportunidade, expressando nossa gratidão, rogamos ao Pai o apoio de que necessitamos para que venhamos a extrair do que nos será dito nessa noite o melhor para nossas reflexões que venham a apoiar a nossa tão necessária reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. A frase inicial e a leitura inicial falam para nós da Terra. Mas o tema do nosso estudo de hoje a inclui, mas é sobre a pluralidade dos mundos. Mais especificamente, do Livro dos Espíritos, as questões 55
a 59. Mas é isto mesmo. Tudo que a doutrina nos traz são apenas 5 questões para tratar de um tema que naturalmente nos gera inúmeros questionamentos? Certamente que não. Mas nós vamos começar por aqui. É verdade que a pluralidade dos mundos é um tema instigante, mas vamos pensar um pouco em quais devem ter sido as 2 principais questões feitas pela humanidade a partir do momento em que passou a admirar o céu estrelado à noite com interesse investigativo. Uma delas, certamente, é: quem criou isso tudo? A segunda: estamos aqui sozinhos, nesse universo imenso? Não haverá vida em nenhum desses pontinhos que brilham no espaço? Com o passar do tempo, a ciência tem se dedicado intensivamente na busca dos esclarecimentos das leis que regem a origem de tudo, a origem da vida e da vida existente no universo. As questões que eu mencionei de O Livro dos Espíritos, a questão 55 é uma pergunta direta de Kardec em relação aos exemplos que eu trouxe dessa possibilidade das primeiras questões. Ele pergunta diretamente aos nossos irmãos do outro plano se todos os globos que circulam no espaço são habitados. A resposta dos espíritos é bem direta. Sim. E que o homem na Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade acreditam que Deus criou o universo só para eles. Quando nos é colocado de que a doutrina espírita ela tem o aspecto da fé raciocinada, é porque é importante que venhamos a avaliar pelo bom senso, Kardec era o bom senso encarnado, estas questões. Kardec, inclusive, comenta a questão 55, dizendo que Deus povoou os mundos com seres vivos, todos convergindo para o objetivo final da providência. Acreditar que só existem seres vivos no planeta que habitamos seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. A cada um desses mundos, Deus deve ter dado uma destinação mais séria do que divertir as nossas vistas. Nada, aliás, nem pela posição, nem pelo volume, nem pela constituição física da Terra, pode razoavelmente supor que ela seja a única que tem o privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhões de mundos semelhantes. É lógico, não é, gente? Seria realmente, né, apegar-se muito ao nosso orgulho, achar que esse universo inteiro, esse número realmente astronômico de orbes, tenham sido criados pelo Pai através do funcionamento das leis naturais? Para nada. Como se nós
é que tivéssemos a exclusividade de ter um mundo útil para a habitação. Na questão 56, o questionamento de Kardec é se a constituição física desses diferentes globos é a mesma. Não, eles não se assemelham em nada. E, na sequência, ele pergunta se, como a constituição física dos mundos não é a mesma, pode-se concluir que os seres que os habitam têm corpos e uma organização diferente? Sem dúvida. E isso é impressionante para nós, ou pelo menos deveria ser? Não. Os próprios espíritos complementam a resposta, fazendo uma analogia com uma realidade que conhecemos tão próxima a nós. Os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, a questão do ambiente físico, as condições físicas do ambiente, vão gerar essas naturais adaptações da constituição física dos seres que habitam naquele cenário específico. Até entre os peixes que vivem próximo à superfície têm uma constituição física. Os peixes abissais, aqueles que vivem nas profundezas do oceano, têm outra completamente diferente. Seguindo nas questões do Livro dos Espíritos. Na 58, o questionamento feito foi se os mundos mais afastados do Sol são privados da luz e do calor, já que o Sol apenas se mostra para eles com a aparência de uma estrela. Então, é um questionamento garantindo, pelo entendimento limitado nosso, de que os planetas afastados do Sol são privados de luz e calor. A resposta dos nossos irmãos que colaboraram na elaboração do Livro dos Espíritos, pelos quais temos imensa gratidão, dizem a Kardec: acreditais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Ainda falam sobre a questão da importância da eletricidade, que em alguns mundos desempenha um papel que a gente não conhece, que nesses outros mundos a eletricidade é muito mais importante do que na Terra. E os próprios seres, pela sua constituição diferente, adaptada às condições do planeta que habitam, os órgãos são diferentes. Será que eles necessitam mesmo, para viver, da luz e do calor, que são expressados aqui como essenciais para a manutenção da vida? Comentário de Kardec, vou trazer só alguns pontos ao comentário de Kardec nessa questão. Ele traz até o exemplo mesmo, aqui na Terra, das noites iluminadas pela eletricidade das auroras boreais. Ele fala que esses mundos podem conter em si mesmo essas fontes de calor e de luz que sejam necessárias aos seus habitantes. É aquela questão, gente, de que nós conhecemos uma realidade, parcialmente, de como funcionam as coisas no planeta que habitamos. Por que toda a nossa reflexão ela não pode se basear na limitação, não só de conhecimento, como das condições que conseguimos perceber? A própria diversidade de ambientes que existem em nosso planeta deveriam nos sinalizar que em outros planetas haverão ambientes diferentes do que conhecemos, com condições diferentes, que possam garantir a vida adequada aos seres que habitam aqueles planetas. Já que estamos falando de mundos habitados, alguns de vocês devem estar pensando, né? Você vai comentar sobre os ETs, certo?
A maioria dos companheiros, quando trazem à discussão esse tema, estão expressando, na verdade, a sua curiosidade ou vontade de conhecimento mesmo sobre os habitantes dos outros orbes. Como seriam eles? Seriam iguais a nós? Na obra O Consolador, de Emmanuel, publicada em 1941, na questão 73, ele responde diretamente a seguinte questão: a humanidade terrestre é idêntica à dos outros orbes? A resposta do nosso irmão espiritual é que, na expressão física, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Só que ele segue na sua resposta. Acredito por já nos conhecer muito bem. Ele nos diz assim: mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Então, perceberam que, logo após afirmar que as demais criaturas de Deus que habitam os outros planetas não são idênticas a nós, ele logo em sequência sinaliza o ponto de conexão nosso com eles. A humanidade é a família espiritual que povoa o universo. Será que já conseguimos pensar assim, sentir assim? Aqui entre nós, habitantes do planeta Terra, ainda conseguimos, infelizmente, identificar a dificuldade de lidarmos com a diversidade da própria humanidade que habita este planeta conosco. Quando alguém enxerga sobre determinado prisma que o outro é diferente de mim, as coisas às vezes ficam complicadas. Se ainda não conseguimos ser bem resolvidos entre nós mesmos, imagina nessa visão da humanidade universal. Não, peraí, Vair, mas eu consigo enxergar, sim, que um habitante de algum planeta, de alguma galáxia, bem distante da Via Láctea, é meu irmão. Que bom que seja assim. Sinal positivo que você está caminhando na expansão do seu amor fraternal. Contudo, vale avaliar, apenas para exercício do autoconhecimento, se a origem desse sentimento, desse conforto perante o diferente, não seja pelo fato dele estar a incontáveis anos-luz de distância de você. É porque, muitas vezes, a nossa dificuldade de aceitação do diferente só se expressa apenas quando da experiência da convivência. Acredito que essa reflexão seja importante para todos nós, até para que deixemos de ver os outros, qualquer um que seja, sobre o diferente. Eu estava preparando esse estudo, e aí, olhando no celular, certamente não por coincidência, me apareceu uma breve história de uma mãe nos Estados Unidos que ficou sabendo por outra mãe que havia entrado na turma de sua filhinha de 4 anos
um outro aluno com síndrome de Down. E aí essa mãe resolveu dar uma sondada com a sua filha, porque ela não havia comentado absolutamente nada com ela sobre essa novidade. E a mãe chegou, perguntou para a menina: tem gente nova na sua turma esse ano? A menininha respondeu com muita naturalidade: sim. E a mãe continuou na sua investigação. Mas não tem ninguém que tenha um comportamento estranho? A menina respondeu: não. A mãe insistiu: mas não há ninguém na sua turma que seja diferente? A resposta da nossa garotinha foi: somos todos diferentes. Como é que os pais, cada um, consegue identificar o seu próprio filho quando vai buscá-lo na escola? O que é interessante é quando a menina se expressa dizendo que somos todos diferentes, no sentido de que cada um tem as suas características, o seu jeito de ser. Na verdade, ela está apontando que somos todos iguais. Que esse olhar da diferença, carregado no sentido de que ele não faz parte, eu estou aqui, ele está lá, é que é extremamente equivocada. Seguindo um pouco, em relação às viagens interplanetárias. Nessa mesma obra, O Consolador, Emmanuel, na questão seguinte, a 74, que é sobre a possível intenção nossa, terráqueos, de realizarmos, partindo daqui, viagens interplanetárias. Ele avalia essa possibilidade como inconveniente. Mas por quê? Pelo menos enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Que dizermos do homem que, sem dispor ordem na sua própria casa, quisesse invadir a residência dos vizinhos? E ele complementa: o insolamento da terra é um bem inapreciável. Essa publicação é de 1941, há exatos 80 anos. Nós já estamos nos aproximando de Marte. Vamos ver aonde essas excursões nos levarão. Será que já evoluímos o suficiente para darmos esses passos de forma adequada? E quanto a eles nos visitarem, a ciência ainda se encontra às voltas com a comprovação da viabilidade dessas viagens, devido às longas distâncias a serem percorridas e o tempo necessário para fazê-las, mesmo viajando-se na velocidade da luz. Há diversas teorias que vislumbram possibilitar o encurtamento dessas distâncias, mas ainda há muito que avançar nesse campo da ciência. Creio que, pelos aspectos trazidos pela doutrina espírita, seja de maior relevância para um estudo mais aprofundado nesse ponto, a visita dos irmãos de outros planetas, mas aquelas feitas através da migração temporária de espíritos entre os orbes, para reencarnarem em outro planeta, especialmente com a missão de auxiliarem no desenvolvimento dos mesmos. Exatamente como aqui está em curso em nosso planeta, recebendo há algumas décadas companheiros mais evoluídos que nós,
intelectualmente, mas especialmente moralmente, para alavancar nosso progresso nesse período de transição planetária. Mas isso certamente daria um outro estudo dedicado a essa questão. Onde mais poderíamos encontrar material de estudo sobre a diversidade dos mundos? Bem, só na Revista Espírita, nós temos, em março de 1858, Pluralidade dos Mundos, Júpiter e alguns outros mundos. Em agosto de 1858, observações a propósito dos desenhos de Júpiter, habitações do planeta Júpiter. Em setembro de 1858, observações sobre o desenho da casa de Mozart. Mas não é a casa de Mozart enquanto ele estava encarnado aqui na Terra, não. É a casa de Mozart onde ele habita hoje, como espírito desencarnado. Na Revista Espírita de outubro de 1860, tem duas dissertações específicas, uma falando de Marte e outra falando de Júpiter. Uma outra fonte para aprofundamento de nosso conhecimento do que a doutrina espírita fala sobre esse tema, naturalmente temos a Gênese. No capítulo 6, intitulado A Uranografia Geral, a última parte, dos itens 58 a 61, é exatamente a que estuda a diversidade dos mundos. Vale um estudo integral, com cuidado, atenção. Logo no início desse conjunto desses itens da Gênese, é passada uma percepção da extensão do universo. Está lá da seguinte forma: acompanhando-nos em nossas excursões celestes, visitastes conosco as regiões imensas do espaço. Debaixo das nossas vistas, os sóis sucederam aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. Diante dos nossos passos, desenrolou-se o panorama esplêndido da harmonia do cosmos. E antegozamos a ideia do infinito, que somente de acordo com a nossa perfectibilidade futura poderemos compreender em toda a sua extensão. É belo isso. Certamente, ainda carecemos da capacidade para um entendimento mais pleno de algo que para nós é tão abstrato. Essas questões, Deus, o universo, o infinito, é natural essa nossa dificuldade. Mas isso não pode nos impedir de perceber a beleza disso tudo, de nos debruçarmos no estudo sobre essas questões. Falando de textos belos que tratam dessa questão, não tenho como deixar de compartilhar com vocês partes da obra O Grande Enigma, de Leon Denis. Essa é uma das mais belas obras que eu li, minha visão pessoal. Lá na segunda parte, chamada O Livro da Natureza, o capítulo 10, Leon Denis o chamou de O Céu Estrelado. Vejamos como se expressa sobre esse nosso tema de estudo esse autor tão especial. Assim, todas as estrelas nos cantam seu poema de vida e amor. Todas nos fazem ouvir uma evocação poderosa do passado ou do futuro. Elas são as moradas de nosso Pai, os estádios, os marcos soberbos das estrelas do infinito. E nós aí passaremos. Aí viveremos todos para entrar um dia
na luz eterna e divina. Espaços imundos, que maravilha nos reservais, imensidades siderais, profundezas sem limites, dais a impressão da majestade divina. Em vós, por toda parte sempre, está a harmonia, o esplendor, a beleza. Diante de vós todos os orgulhos caem, todas as vanglórias se desvanecem. Aqui, percorrendo suas órbitas imensas, estão astros de fogo, perto dos quais o nosso Sol não é mais do que um simples facho. Cada um deles arrasta em seu séquito um imponente cortejo de esferas, que são outros tantos teatros da evolução. Ali, e assim como na Terra, seres sensíveis vivem, amam e choram. Realmente, para mim, é uma forma de se expressar que se aproxima um pouco, consegue nos dar, nos tocar no sentido da dimensão disso tudo. Sobre a finalidade de tantos mundos, esse nosso querido autor também fala sobre isso. Todas essas estrelas parecem sorrir, qual se fossem amigas esquecidas. Seus mistérios nos atraem. Sentimos que é a herança que Deus nos reserva. Mais tarde, nos séculos futuros, conheceremos essas maravilhas que nosso pensamento apenas toca. Percorremos esse infinito que a palavra não pode descrever nessa nossa linguagem tão limitada. Há, sem dúvida, nessa ascensão, degraus que não podemos contar, tão numerosos são. Mas nossos guias nos ajudarão a subi-los, ensinando-nos a soletrar as letras de ouro e de fogo, a divina linguagem da luz e do amor. Que belíssima explanação do nosso processo evolutivo, da nossa ascensão, caminhando na direção do Pai através das migrações planetárias. Quando eu olho o céu, após estudar essa obra, não há como não enxergar a beleza, a grandeza da obra do Criador e perceber nisto toda a sua infinita bondade e misericórdia para com todos os seus filhos. Na diversidade do mundo, nos é apresentado de forma inquestionável que sempre haverá, em algum lugar do universo, uma morada devidamente adequada à nossa condição. O que nos cabe é o esforço constante de melhorarmos essa nossa condição íntima através da aquisição de virtudes, do estudo e do trabalho no bem. E o papel da ciência nisso tudo? O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, a Gênese em 1868, o Grande Enigma em 1915. As revistas espíritas que você falou aqui, vai, são de 1858 a 1869. Das notas complementares de O Grande Enigma, está escrito, por exemplo, que Canopus era a mais poderosa estrela conhecida até hoje. Para a astronomia moderna, Sírius, na constelação de Cão Maior, é a estrela mais brilhante no céu noturno que observamos, sendo que Canopus é a segunda. Existe uma medida utilizada atualmente pela astronomia, chamado raio solar, que é utilizada para comparação do tamanho de orbes em relação ao nosso Sol, do nosso sistema solar. Canopus tem um raio solar igual a 41. A VY Canis Majoris
era considerada até pouco tempo pela ciência a maior em tamanho, uma hiperestrela vermelha. Hoje, ela continua no top 10, mas em nono lugar. A maior delas, atualmente, pelo menos até o momento, se chama Stephenson 218. O tamanho dessa estrela, Stephenson, o raio solar dela é 2150. Só para vocês terem uma ideia da magnitude dessas hiperestrelas, dentro da VY Canis Majoris, caberiam 3 bilhões de planetas iguais à Terra. É impressionante, né? Então, o papel da ciência, na verdade, é o de ir gradativamente desvendando os mistérios, mas que, na verdade, são apenas o conhecimento das leis naturais que ainda desconhecemos. Ir gradativamente apresentando aquilo que temos condições de conhecer e que é permitido chegar até nós, de acordo com a nossa própria evolução, é o papel da ciência. O papel da ciência é auxiliar diretamente no progresso da humanidade. Mas voltando a essa questão do tamanho das estrelas, de como o planeta Terra é pequeno, e nós, então, nem se fala, é importante termos o cuidado de não ir para um aspecto equivocado de avaliação que poderia nos conduzir a uma região sombria de sentimentos. A imensidão do universo, e isso considerando que há apenas um, sem caminharmos para as teorias científicas dos multiversos, deixa bem claro para todos nós que o sentimento de humildade é o mais adequado. Mas isso é bem diferente de acharmos que nós, ou que o planeta que habitamos, não vale nada. Nós não somos insignificantes. Somos todos filhos do mesmo Pai e habitantes, neste momento, de nossa caminhada, num planeta condizente com a nossa evolução. E, no momento, é a Terra. Apenas isso. Trazendo como apoio a esse nosso ajuste de olhar, trago uma frase do nosso querido Chico Xavier. Perante Deus, toda pessoa é importante. E sobre o planeta que habitamos, sim, ele é menor do que o mínimo grãozinho de areia da maior extensão de praia que pudermos imaginar, comparando o seu tamanho com o universo. Mas, pelo menos, para a nossa capacidade de visão e de percepção, esse planeta possui uma natureza exuberante, uma diversidade que deslumbra os sentidos. E só para lembrar, você diria que não tem valor um planeta governado por Jesus Cristo? Eu não consigo. Quanto a nós, mesmo ainda sendo espíritos pequenos, nos primeiros degraus dessa grande escada de ascensão espiritual, precisamos nos valorizar e termos a consciência de que podemos subir. Sem soberba, combatendo nosso orgulho e egoísmo, lutando contra a vaidade, mas confiando em nós mesmos. E na certeza de que somos amparados pela misericórdia e bondade de Deus. A sensação de insignificância poderá nos paralisar e estagnar. Ser até gatilho para culpas que carregamos, situações nas quais não conseguimos ainda aplicar o auto-perdão. É importante vigiar.
Dentro da nossa programação de estudos na casa, certamente chegará um momento de tratarmos mais adiante do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Na parte das instruções dos espíritos, ele nos apresenta as categorias dos mundos em relação ao estado de evolução planetária. Eu sei que não é diretamente o nosso tema, mas eu quero aproveitar a oportunidade só para lembrar, já que estamos falando da diversidade dos mundos, dessa classificação dos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações do espírito, os mundos de expiação e provas, que conhecemos muito bem, que nesses mundos o mal ainda é dominante, embora já haja a prática do bem, os mundos de regeneração, nos quais os espíritos ainda têm o que expiar, mas que repousam das fadigas da luta. Os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, habitação dos espíritos puros, do mais alto grau da escala evolutiva. Nós, os espíritas, sabemos que estamos passando já há algum tempo por um desses processos de transição planetária, da mudança de um estado de classificação para outro. Não apenas nós espíritas sabemos disso. Apenas as outras religiões ou correntes filosóficas utilizam outra nomenclatura para designar esse processo que estamos passando. A Terra está deixando de ser, pouco a pouco, um planeta de expiações e provas para tornar-se um planeta de regeneração. Que maravilha, né? A Terra vai se tornar um lugar melhor para viver. Mas antes de sairmos comemorando por aí, cabe uma relevante reflexão. Nós estamos nos habilitando a continuar morando por aqui, nessa casa que está passando por uma reforma? Ou seremos convidados a nos retirar? Não seria alguém que viria aqui e nos retiraria à força? Apenas o funcionamento de uma lei natural faria isso. A lei de afinidade. Como anda o nosso dia a dia? A transição planetária é gradativa. A nossa também. É preciso aproveitarmos as oportunidades diárias de aprendizado e de construção. No meu caso, de um Ivair melhor. Todos precisamos. E o mais interessante é que, agindo da melhor forma possível que pudermos, também estaremos contribuindo para a própria evolução do nosso querido planeta. Chegando ao final do nosso estudo, que esse breve momento que tivemos juntos, de parar para olhar o céu através do pensamento, buscando navegar pelo cosmos, possamos louvar a Deus, reconhecendo a sua grandeza, a maravilha de sua obra, que, conforme nos ensinou Jesus, continua em constante crescimento, já que, segundo as palavras do nosso mestre tão querido, registradas no Evangelho, em João, capítulo 5, versículo 17, meu Pai continua trabalhando até hoje. Nos inspiremos para continuarmos a trabalhar também, seguindo a máxima do Espiritismo, de que fora da caridade não há salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos agradecer humildemente por essa oportunidade que tivemos de nos conectarmos com o Pai,
através desses pensamentos que tivemos, desse nosso olhar íntimo com a sua obra. Que possamos seguir, Senhor, caminhando na tua direção, subindo os degraus da nossa escada evolutiva. Com fé, esperança e coragem. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus queridos, pelo compartilhamento desse momento. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.